Paz do Senhor, igreja. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Vou estar trazendo uma palavra para vocês. Coração dos amados. Confesso que quando chega aqui dá um arrepio, né? Dá algo no coração. Estava aqui sentado com o pastor e o pastor estava contando, falou sobre coisas pequenas, né? Que Deus faz na nossa vida, a forma que Deus fala, né? Pra gente se apegar nas coisas pequenas. O pastor chegou ali e falou: "Não, eu tive uma experiência tão legal essa semana, né? Como Deus fala nas coisas simples, nas coisas pequenas, em detalhes, né? E terça-feira, já vou até dar um recado já para vocês. Terça-feira o culto, ele não está sendo mais gravado, então não está sendo online. Então você que está aqui hoje, no domingo, sabe, vem no culto de terça-feira, é bênção. Nossa, tem sido palavra assim, sabe, do trono do Pai. Por que eu estou falando dessas coisas simples? Porque foi um detalhe que o pastor citou aqui no culto de terça-feira, da vida de um profeta. E eu peguei aquilo ali, sabe, o pastor falando e eu olhando fixo assim para o pastor, prestando atenção. Não sei se o pastor prestou atenção nisso, pastor. Eu estava olhando fixo assim para o pastor. E eu fiquei assim, sabe, pastor falando, eu pensando, meditando na palavra. Ele falando, eu meditando na palavra e falando com Deus ao mesmo tempo. E eu gosto dessas coisas porque são os pequenos detalhes que a gente começa a prestar atenção, que Deus ele te responde, que Deus ele fala com você, que Deus ele revela algo para você. Então no culto de terça-feira eu tive uma experiência ali, o pastor falando, ministrando aqui, eu sentado ali, e o Senhor falando no meu coração. E eu quero continuar essa palavra de Jonas, pastor. O pastor comentou sobre Jonas, trazer algo que Deus revelou no meu coração. Amém? Então abra sua Bíblia aí no livro de Jonas e vamos estar orando. Abaixe sua cabeça. Senhor Deus Pai Santo, em nome de Jesus, nessa noite eu quero apresentar a Tua igreja, aos Teus filhos, Pai, as Tuas filhas diante do Teu altar, Senhor. Senhor Deus, que essa palavra, Senhor Deus, que o Senhor revelou ao meu coração, venha poder falar o coração deles de uma forma simples, como Tu és simples, Deus. Que eles possam render o coração deles nessa noite diante da Tua presença. Que eles possam receber e sair daqui cheios do Senhor. Tua palavra diz que a Tua palavra não volta vazia, Deus. Então eu quero que ela cause um impacto no coração dos Teus filhos, Pai Santo. E que em nome de Jesus eu quero Te louvar e Te agradecer. Cerca esse lugar, enche esse ambiente com a Tua presença nessa noite, Deus. Eu já Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos lá, então abra no livro de Jonas. E a gente vai ler um pouquinho. E eu coloquei esse título dessa palavra como um chamado ao Evangelho. Tá bom? Como eu disse aqui, no momento que o Senhor começou a ministrar no meu coração, foi exatamente no momento em que o pastor falou sobre Jonas, quando ele foi engolido, e Jonas ele fez uma oração. Mas antes da gente chegar nessa parte, vamos ler aqui para vocês entenderem. Todos já leram o livro de Jonas? É um livro bem pequeno. Geralmente nós que somos pais, nós contamos essas histórias para o nosso filho, né? Para impactar o coração dele. O homem foi engolido pelo peixe, né? O grande peixe, né? E é uma forma simples da gente falar com nossos filhos sobre isso daí. Eu já contei isso daí, mas a história de Jonas ali uma vez pro meu filho. Sabe, quando ele era pequeno, e eu creio que causou um impacto no coração dele. Ele entendeu, né, o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Vamos lá então. Na minha tradução, o título está assim: A fuga, o chamado e a fuga de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amatia, com a ordem, fala assim, a ordem: vá depressa para uma cidade de Nínive e pregue, fala contra, fala de novo, contra, é contra, tá? Contra, vá depressa à cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarse, desceu a uma cidade, fala Jope, marca essa cidade aí, ó, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Então nós estamos numa cidade onde tem um
porto, beleza? Então vamos lá. Depois de pagar a passagem em um barco, partiu para Tarse, para fugir da presença do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. Então, era um marinheiro dentro dos barcos e eles clamavam a cada um ao seu Deus. Então, cada um tinha um Deus diferente, tá bom? E atiravam as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas tinha descido ao porão e se deitara e dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como pode ficar aí dormindo? Levanta-se, clama ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si, vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. E lançaram-se a sorte. E a sorte caiu sobre Jonas. Coitado do Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é responsável por essa calamidade? Qual a sua profissão? De onde você vem? Qual a sua terra? E qual o povo que você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreus. Olha, Jonas, ele era o quê? Hebreus. Adorador do Senhor, o Deus dos céus e da terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, e eles perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue ao mar. Você teria coragem de fazer isso? Olha, o mar estava agitado, hein? Você teria coragem de falar para as pessoas: me joguem no mar? Jonas teve. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar e voltar à terra, mas não conseguiram, porque o mar ficava cada vez mais violento. E eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirar a vida deste homem, que não caia sobre nós a culpa de matar um homem inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejas. E em seguida pegaram Jonas e lançaram ao mar enfurecido, e ele se aquietou. Tomando de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe. Fala assim: 3 dias, 3 noites. 3 dias, 3 noites. É um mistério aí, hein? A oração de Jonas. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. E do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas do coração dos mares, correntes formaram um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas vagas passaram sobre mim, e eu disse: fui expulso da sua presença. Pesado, né? Jonas falando que ele foi expulso da presença de Deus. Vamos lá. Contudo, olhei de novo para o seu santo templo. As águas agitadas me envolveram, e o abismo cercou-me com águas marinhas, e se enrolar em minha cabeça. Afundei até chegar às profundezas dos montes, da terra embaixo, cujas as trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxe a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, e a minha oração subiu ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam sua misericórdia, mas eu, com o cântico de gratidão, ofereci meu sacrifício a ti, e o que eu prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor, e o Senhor
deu a ordem ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Até aqui, amém? A gente lê um pouquinho. Então, quando o pastor estava falando sobre essa oração, o que Jonas tinha acontecido com Jonas, sabe, de ele estar na profundeza ali, sabe, de repente estar num momento de angústia. Aí eu peguei, sabe qual foi a pergunta que eu fiz, pastor? Ô Deus, como você pode usar uma pessoa que foge do Senhor? E o pastor falando, eu falei, aí Deus, como você usa uma pessoa que está fugindo do Senhor? E naquele momento Deus falou ali na cadeira para mim assim, porque eu trabalho em cima de um propósito, não é do que você quer ou de que outras pessoas querem. Foi simples a resposta de Deus para mim. E aí eu fui para casa, mas eu fui com esse daí, qual o propósito de Deus? Aí eu comecei a perguntar, mas qual é o propósito que Deus trabalha? Porque se a gente for ver aqui, a palavra fala que Jonas, ele estava fugindo do Deus. Mas Jonas, ele era conhecedor da palavra. Ele conhecia a palavra, tanto que ele foi usado por Deus, foi chamado por Deus. Mas a gente vê esse livro aqui, o final desse livro, Jonas, ele pede para si a morte. Depois dessa oração, Deus dá uma segunda chance para ele. Deus coloca ele de volta na cidade de Jope ali, né? Na praia. E Deus dá uma segunda chance para ele. Ele vai e leva a palavra àquela cidade. E ele fica com raiva de Deus e pede para si a morte, porque Deus não fez aquilo que ele falou. Porque Deus falou que queria o quê? Fala contra aquela cidade. Então a vontade de Jonas era o quê? Que Deus matasse aquela cidade, matasse aquela população toda ali. Jonas ainda não estava entendendo o quê? O propósito. Aí Jonas, a palavra fala que ele chegou ali, ficou esperando, ele se assentou num lugar. E Deus fez crescer uma árvore ali para ele, ficar debaixo. E ele ficou ali de longe, olhando aquela cidade, esperando que Deus fizesse alguma coisa. Eu não sei o que se passava no coração de Jonas. Ah, Deus vai mandar um raio. Talvez era isso. Deus vai fazer que ele fez na Babilônia. Vai acabar com tudo, vai ser agora. Porque Jonas foi lá e pregou que Deus, se ele não se arrependesse, Deus ia acabar com eles. E de repente não acontece nada com aquela cidade ali. Jonas fica com raiva e pede para ser a morte. Aí Deus vai lá, coloca uma árvore, faz Jonas sossegar. Aí pega Jonas, a palavra fala que Deus também colocou uma largata e comeu aquela árvore. Vocês lembram disso aí na passagem da Bíblia? E aquela largata comeu aquela árvore. Aí pela parte da manhã o sol começou a ficar quente, bateu sobre a cabeça de Jonas. Jonas ficou ao ponto de desmaiar. Ele começou a murmurar de novo, ficou com raiva de Deus. E Deus fala, Jonas, por que você está com raiva? Ele fala, eu quero morrer. Ele fala, você quer morrer por causa de uma árvore, Jonas, que eu coloquei aí para você nessa noite, e hoje ela morreu. Porque eu não vou ter misericórdia de uma cidade, Jonas. Acabou o livro de Jonas. É uma interrogação. Acabou-se a história. Interessante, né? Eu falei, e aí, Deus? Mas sabe por que Jonas ficou com raiva de Deus? Eu até comentei para trás, sabe por que Jonas ficou enfurecido? Porque Jonas conhecia o coração de Deus. Porque Deus falou assim, Jonas, vai lá e fala contra. É uma cidade rebelde, uma cidade traiçoeira, uma cidade abominável, tudo que não presta tem nela, Jonas. Vai lá e fala contra ela. Jonas não queria ir lá. Então por isso que ele fugiu de Deus. Mas Jonas sabia que Deus também tinha um coração bom. Aquela palavra fala que quando não aconteceu o que ele queria, ele falou, Deus, eu sabia que o Senhor não ia fazer isso. Porque o Senhor é um cara bondoso. Tem misericórdia no seu coração. Por isso que eu não queria ir lá, Deus. Esse é o propósito de Deus.
Deus ele escolhe um homem que é da Galileia, porque Jonas ele era da Galileia. Ele era um hebreus, numa cidade próxima de Jesus Cristo. Olha que lindo. Deus levanta o cara de lá, mano, para cumprir o propósito. Uma cidade que tinha 140 mil pessoas. Imagina 140 mil pessoas. É muita gente para Deus exterminar. Só que aquela cidade era cidade de pessoas gentias, que não conheciam a palavra de Deus, que não estavam nem aí com Deus. Uma cidade rebelde, povo rebelde. Então Deus ele tira um cara da Galileia, hebreus. Fala, você vai falar para os gentios. Você está entendendo onde quero chegar? Deus ele pega uma pessoa para salvar 140 mil pessoas. Uma pessoa que não tem a vontade de fazer, porque ele fala que é um povo rebelde. Mas Deus quer fazer no coração do povo rebelde aquilo que ele fez com Jonas. Aí eu comecei a entender o propósito de Deus. Se ninguém clamar, as pedras vão. A pedra clamará. Se ninguém fazer, outros farão. Aí eu cheguei nessa tarde, Senhor, mas muita gente não quer fazer. Então a gente não pode forçar a fazer. Aí Deus falando, então, porque existe propósito. E quando não existe propósito, eles não vão entender o que eu quero fazer. O propósito de Deus é trabalhar em cima daqueles que não querem. E às vezes a gente esquece desses que não querem e fala, deixa ele lá mesmo, sabe? Porque ele está atrapalhando. Não quer fazer, não faz. Deus levanta outro. Quantas vezes eu já escutei isso? Deus levanta outro para fazer. Deus levanta realmente. Mas quando existe um propósito, Deus ele vai te usar mesmo você fugindo dele. Não interessa, filho. Quando existe um propósito de salvação, de mudança de vida, Deus ele vai fazer o que ele quiser. E se ele quiser fazer com você, filho, você vai entrar na barriga de um peixe. Você vai nas profundezas do inferno. Você vai morrer lá e Deus vai te usar para mostrar que ele é Deus. E eu comecei a estudar isso daqui no profundo, sabe? Porque Deus usou Jonas. Porque Jonas queria tanto fugir de Deus e Deus estava insistindo nele. Não tinha outras pessoas. Tinha outras pessoas. Deus é Deus. Ele pode fazer assim, ó. Vou te usar, Kelly. E Deus usaria a Kelly. Vou te usar, pastor. E Deus usaria o pastor numa palavra aqui, ó. Milhares estavam convertidos. Mas existe um plano de salvação. Não só na vida de uma pessoa, mas na forma do que Deus quer te usar para salvar a pessoa. É o trabalhar de Deus. E sabe o que eu achei mais interessante aqui? Porque quando começou a pandemia, eu vou falar para vocês, eu escutava muita gente falando assim, a pandemia ela veio para os filhos ficar próximo do pai, para ter mais amor. Essa era a visão da pandemia que eu tinha e que muita gente teve, porque a gente vai estar mais juntinho. Mentira do diabo, mano. Sabe por quê? Porque foi na pandemia que em vez da gente se apegar a Deus, eu vou só dar falar uma verdade, da verdade. Vou falar uma verdade. Porque a gente filma aqui os cultos online, pastor. Pra gente que é cristão assistir. Mas foi na pandemia que a gente começou a descobrir quem eram os verdadeiramente crentes. Porque se no culto de terça-feira a gente coloca para a igreja assistir, no mínimo teria que ter 150 pessoas assistindo um culto de terça-feira. Crente. Mas aí a gente vê que 3 pessoas assistem. O pastor que coloca para colocar para a pessoa que está tendo culto online, alguns outros irmãos, e o Alê, 3 pessoas. As pessoas que estão na igreja. E os outros 150 estão aonde? Fugindo de Deus? Terça-feira não é mais online, galera. Se vocês que são apaixonados por Deus, vem para a casa do Pai. Simples. Então a gente quer fugir de Deus, a gente inventou uma desculpa por causa da pandemia. Mentira do diabo. A pandemia fez, a gente crente
fugir de Deus. Simplesmente é isso que aconteceu. O culto é bênção dia de domingo, mas eu fujo de Deus e venho no culto só na Santa Ceia, porque eu quero tomar ceia. Então a igreja está lotada no domingo. Dá um glória a Deus aí. Thaís fala que eu gosto de exortar, pastor, eu não queria fazer isso. Perdão, igreja, mas eu sou assim, sabe? Deixa eu me segurar aqui. Então Jonas, ele deu uma desculpa para Deus. E sabe o que aconteceu com Jonas? Quando ele fugiu de Deus, cada vez ele foi se distanciando de Deus, porque a palavra fala que ele se escondeu dentro do porão do navio. Quando a gente sai da presença de Deus, quando a gente sai da presença dos irmãos, quando a gente sai da união do corpo de Cristo, corpo de Cristo é estar junto, irmão. Corpo de Cristo é ligado um ao outro, é dentro da casa do Pai, é juntos no só pensamento. Quando Jonas deixou de ser corpo de Cristo, a palavra fala que ele se escondeu no porão. E o homem que era gentil falou: ei, o que você está fazendo aí escondido, seu nerd? Nós estamos aqui com medo do seu Deus e você está aí dormindo, cochilando. Os gentis estavam ministrando para um profeta. Onde se viu isso? Um gentil ter que falar: Deus, me perdoa por lançar um homem ao mar. Deus, que o Senhor não me culpe por essa desgraça, porque um servo teu não ouviu a tua voz, não quis ter intimidade contigo. E a gente coloca a culpa na pandemia. A gente faz as nossas vontades. A gente quer ser Jonas. Ei, Senhor, eu faço até aqui, porque até aqui eu sou crente. Mas se o Senhor falar para mim fazer, não vou fazer não. Eu vou fazer do meu jeito, porque do meu jeito é melhor. Jonas. Ei, Jonas, pode fugir para lá, pode fugir para onde você quiser, Deus vai atrás de você. Não adianta, filho. Quando Deus tem um propósito, não é para salvar 140 mil, somente uma cidade. Deus, ele tem o propósito para salvar a humanidade. Foi isso que Deus falou no meu coração. Ei, Naldo, tudo começou aqui em Jonas. Eu comecei com Jonas para dar um exemplo, para que vocês pudessem entender que eu vou pegar um cara humilde chamado Jonas aqui, da Galileia, um Hebreus, e vou levar ele para um lugar onde ele vai salvar 140 mil pessoas. Mas mesmo se ele não quiser, Naldo, eu vou fazer com que ele aceite, porque algo maior precisa acontecer lá na frente, ele querendo ou não. Então ele é engolido pelo peixe, mesmo contra a vontade de Deus, mesmo reclamando, mesmo murmurando, mesmo pedindo para si a morte. E Deus fala ao peixe: cospe esse rapaz na praia para ele fazer o que eu quero, não o que ele quer. Sabe o que eu acho mais lindo? Que daí eu paro para comparar uma relação entre o livro de Jonas e a vida de Cristo. Porque Jonas, a palavra fala que ele ficou 3 dias e quantos? Dentro da onde? Dentro de um peixe. E a palavra fala que ele se entrelaçou entre algas ali. Alguém imagina dentro de um peixe como seria? A palavra fala que ele estava indo quase à sepultura, morrendo. E ele clamou ao Senhor. E Deus fala para ele: agora você está aqui em Jope, e daqui você vai falar aquela cidade.
E eu fiquei, aí Deus, será se Deus destruiu? Vamos lá no livro de 2 Reis. 2 Reis 14. Jonas, ele viveu no reinado de Jeroboão. Um território totalmente comandado, vamos colocar nos dias de hoje, militar. Um povo rebelde também. O povo cristão que acreditava nessa cidade. Tinha gentis, mas já tinha gente que acreditava na palavra de Deus, que ouvia falar a palavra de Deus. E a palavra fala aqui, ó. Vamos lá, 14:25. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Joás, de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou 41 anos. Ele fez com que o reprovasse e não o desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nabate, levara a Israel a cometer. Foi ele quem restabeleceu as fronteiras de Israel, desde Lebon-Hamate até o mar de Arabá, com a palavra do Senhor Deus de Israel, anunciada por quem? Pelo servo Jonas, filho de quem? Cara, Deus só queria usar Jonas para trazer salvação a um povo de 140 mil. Num dia do reinado de Jeroboão. E uma terra que estava totalmente no pecado. Totalmente destruída. Numa terra onde várias pessoas adoravam a Deus, menos o Deus verdadeiro, aquele que criou os céus e a terra. Vocês entenderam o propósito aqui? De um menino, de um homem ser chamado? Não foi por acaso. 140 mil pessoas. Se Deus fez isso com uma pessoa, Ele não pode fazer com você? Quando você parar de inventar desculpa, quando a gente parar de dar desculpa para Deus que a gente não pode ser usado. Ai, Senhor, eu não posso fazer isso porque, Pai, eu tenho pecado. É lógico que nós temos pecado. E às vezes a gente fica se escondendo. Outra grande mentira do diabo, que quando teve, sabe, a pandemia, a gente fechou nossas casas, fechou as células. Hoje ninguém quer mais abrir as casas. Ninguém mais quer falar da palavra de Deus dentro do seu lar. Ei, você está deixando de cumprir um propósito de Deus na sua vida. Que esse Jonas converteu 140 mil pessoas. E a palavra fala que ele tinha que ministrar em um dia. Em 3 dias ele tinha que rodar a cidade. E ele fez isso em um dia só. Ele não pode fazer com você dentro da sua célula. E de repente você está lá falando e Deus tocar no coração de alguém. E aquela pessoa começar a receber tanto e de repente ela começar a falar para outro, para outro e para outro. Parente se converter porque você abriu a sua casa. Aquela cidade era uma cidade cheia de ídolos, meu amigo. Ídolos, sabe o que é ídolos? Tanto que o ídolo de lá era o deus Dagon. Alguém já ouviu falar desse deus Dagon? Eu fui pesquisar, é um peixe, pastor. É um peixe. Olha a estratégia de Deus, olha o propósito de Deus. E por que Jonas foi engolido por um peixe? Agora é minha imaginação, não está na Bíblia, tá? Eu falei, uau, Deus, como o Senhor é lindo. Porque ele tinha 3 dias para rodar a cidade. E a palavra fala que um dia ele fez isso. Mas Deus é tão bom que ele fala assim, eu vou usar um ídolo. Eu vou usar aquilo que não presta. Para as pessoas acreditar no Deus verdadeiro. Então um peixe. Lembra quando eu falei assim, presta atenção, ele está onde? Num lugar chamado Jope, onde é um porto. Como que vocês acham que a notícia ia chegar tão rápido na presença do rei? Que ele tinha que fazer um jejum, todo mundo, pano de saco, os animais não tinham que comer. O Deus deles era o Deus peixe, o Deus da fertilidade, o Deus do crescimento, que eles oravam a Deus para as plantas crescerem ali. E aí o que acontece?
Os homens estavam ali no porto, todo mundo pescando, tirando o peixe dos barcos. Eu estou falando que a minha imaginação não está na Bíblia. E de repente aparece um peixe cuspindo Jonas. Uau, Deus, peixe cuspiu Jonas. Imagina aqueles homens saindo falando a notícia para a cidade. E saiu da boca de um peixe um homem falando que a gente tem que se arrepender, porque Deus vai vir aqui e vai exterminar com todos nós. O que era para ser feito em 3 dias, foi feito em 1 dia. Porque aqueles homens, não foi só Jonas sozinho na praia, porque não teria testemunho de Deus. Não teria testemunho. Foi Deus usando o próprio, vamos colocar assim, o próprio Deus Dagon, que eles acreditavam que era um peixe, metade homem. Era o ídolo que eles acreditavam ali. E aquela notícia chegou tão rápida na presença do rei, que o rei proclamou um decreto: todo mundo tinha que jejuar, até os animais. O que era para ser feito em 3 dias foi feito em 1. É obra de Deus. Como que Jonas ia pregar para 140 mil? É Deus purinho. Quando Deus tem um propósito, não interessa da forma que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Depois de 800 anos, Jesus Cristo está no lugar. 800 anos depois, vai abrindo aí Mateus, para a gente estar finalizando já. Mateus 12, 39. Quando eu falo que aquela cidade ela se converteu, foi por um tempo só. Como nós acreditamos em Deus, nós nos convertemos, mas muitas das vezes a gente se desvia. E aqui em Jonas não, no livro de Mateus, depois de 800 anos depois, pastor, igreja, no livro de Mateus, o Senhor Jesus Cristo está ali e os pessoal pede um sinal. Para Jesus. E vamos ver o que Jesus fala ali. Mateus, deixa eu achar aqui Mateus. Mateus 12, 39. O sinal de Jonas. Então alguns dos fariseus, mestres da lei, disseram: Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Por isso que eu falo, conhecer a palavra não é tudo. É você se agarrar em pequenos detalhes, pequenas coisas que o Senhor faz nas nossas vidas. Isso é o sinal de Deus. É sinal que Deus está te protegendo, é sinal que Deus está falando com você, é a forma que Deus quer te usar. É um sinal. Só que esses homens aqui, a palavra fala que eles eram mestres da lei, eles conheciam, mas não tinha a presença de Deus neles. Conheciam a palavra, mas não tinham vivido experiências, tanto que eles queriam o quê? Pedir sinal para Deus. E Jesus fala o quê aqui? Então alguns dos fariseus, mestres da lei, disseram: Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. E ele respondeu: Uma geração perversa, adúltera, pede um sinal milagroso. Nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de quem? De Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Estão entendendo o mistério aí? É como se o Senhor é como se Jesus estava usando, é o meu pensar agora, tá? É como se Jesus tivesse falado assim, é como se Deus tivesse falado assim: Ei, eu já fiz isso uma vez na vida de um homem chamado Jonas lá atrás, para eles entenderem um propósito. O propósito da salvação para 140 mil pessoas, gentias, que não queriam me conhecer, mas eles me conheceram. Mas agora o meu propósito, eu tenho que usar outra pessoa. E esse daí também vai ficar 3 dias e 3 noites. Mas ele vai vencer a morte, vai pegar a chave do abismo. E vocês vão entender que vocês são salvos pela graça minha. Estão entendendo o propósito de Deus? E se Deus tiver que fazer isso com outra pessoa,
Ele pode fazer, mas eu creio que essa é a última geração. A última geração que Deus quer usar. É uma geração que não precisa ser Jonas, que não precisa sofrer com medo, que não precisa fugir de Deus, porque o sangue já foi derramado. O que Deus quer que a gente entenda, igreja, que o fardo dele não é pesado, a palavra fala que é leve. Jonas achava que era pesado. E o que é pesado para mim e para você? Quando você não entende, quando você foge, quando você não quer fazer, torna-se pesado. Não adianta fugir, Deus vai fazer. Essa é a geração, talvez, a última geração que a gente vai ver, que a gente está vendo cada dia mais piorar. Os tempos são difíceis. Você está tendo a oportunidade de escutar a palavra de Deus e falar para outros, ministrar para outros, salvar a vida de outros. Mas a gente está ficando calado, igreja. Nem para a igreja a gente quer vir mais. A gente está fugindo das coisas de Deus. Estamos fugindo. Não foge não. Deixa Deus mostrar para você que o fardo dele é suave, leve. Não foge mais não. Seja um com Ele. Tudo é mais fácil quando a gente é unido. Vamos ficar de pé? E deixa eu falar uma coisa para vocês. Depois de Deus ter usado Jonas, de ter usado Jesus, que Jesus ainda não tinha ido para a cruz, Ele usou outro cara, sabe, no mesmo local. Olha o propósito de Deus aí, no mesmo local se cumprindo o propósito. Atos 10 fala que um dia um rapaz chamado Cornélio, ele era o quê? Gentil, esse cara. Ele era gentil, só que a palavra fala que ele era um cara diferente. Ele era amoroso, ele conhecia Deus, ele tinha um coração bom. E um dia ele teve uma visão, um cara gentil tendo uma visão. Olha que lindo, pastor. Deus usando o gentil. Ele não pode te usar? Você que é crente? Ô, querido, pode. Você é filho amado, seu nome está escrito no livro da vida. Ele não pode te usar, meu. Só você querer, não se esconder. Fala, Pai, eu quero ser usado para levar a tua palavra. E a minha boca ser uma boca profética, que na hora que eu falar, Pai, milhares de pessoas vão se converter. É isso que a gente tem que ser, ousado. Ei, Pai, se meu nome está escrito no livro da vida, se eu sou livre para falar a tua palavra, Senhor, então me usa. Aí aquele cara teve uma visão, e a palavra fala que ele mandou 2 soldados dele descer até uma cidade. Qual que era o nome da cidade? Jope. Atos 10, depois vocês leem na casa de vocês. E quando ele estava tendo essa visão, Pedro também estava tendo uma visão. Pedro teve outra visão lá na casa dele. Ele estava com fome, Pedro estava com fome, a hora do almoço. A palavra fala na 9ª hora ali, ó. Uma fome, batendo a fome, e de repente Deus manda uma visão para Pedro. E naquela visão Pedro viu uns animais. E na visão Deus falou assim para ele: ei, pega esses animais e come. Ele fala: Senhor, eu não faço isso porque eu não como coisas impuras, imundas. O Senhor fala assim: ei, não fala que é imundo aquilo que eu estou fazendo. Aí ele começa a questionar aquela visão. Ele fala: meu, o que está acontecendo? Aí nisso daí alguém bate na porta lá. Quem que era? Soldados, convidando Pedro para ir ter na casa de Cornélio. Olha que da hora, mano. Aí Deus levanta, sabe, um cara chamado Simão Pedro, para ir para onde? Para um outro lugar, para levar uma palavra.
E esse lugar era para as pessoas que eram gentias também. E a palavra fala que naquela pregação daquele cara, desse rapaz, desse Simão Pedro, 3.000 pessoas foram convertidas. Deus, Ele usa quem Ele quer, quando tem um propósito de salvação. Eu quero profetizar nessa noite que mesmo você fugindo, mesmo você não abrindo a sua casa, mesmo você não vindo no culto de terça-feira, mesmo você negando estar na casa do Pai, Deus vai te usar. Sabe por que Ele vai te usar? Porque Ele já te marcou. Ele só quer te usar. Amém? Então não foge da presença de Deus. Não fuja. Manarai.